Esse texto nós vamos observar as orientações ou instruções do apóstolo para a igreja, para os irmãos. E ele trouxe um ensinamento pautado em 3 pontos que aqui eu quero destacar e aqui lembrar e relembrar os irmãos, porque ele começa falando no versículo 9 sobre o amor. É isso? Ele fala: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Versículo 10: amai-vos cordialmente uns aos outros, com um amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O apóstolo Paulo, ele, com a experiência que assim ele já estava tendo, e a vida dele, como nós sabemos, o encontro, depois do encontro que Jesus teve com ele no caminho de Damasco, e que ele, recebeu de Jesus aquela tão grande dádiva, bênção, presente, e se converteu. E Jesus ali trabalhou de uma forma extraordinária. Tanto é que Paulo, na biografia dele, quando vamos estudar a história dele, vamos ver que foi um homem, que ele até usou uma expressão: vós sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Para falar isso aí, os irmãos já dá a entender, tem que realmente estar no centro da vontade de Deus. Então ele sofreu muito, padeceu muito, e ele quis trazer aos irmãos para que na igreja, para que entre os irmãos pudesse ter a questão da valorização do irmão, valorizar o outro, de um irmão olhar para o outro com um olhar de amor, o amor que nós recebemos de Cristo, que é algo, que uma obra do Espírito Santo, é isso que faz na vida do cristão, do que realmente se entrega a Cristo. E Paulo, ele, entre tantos ensinamentos, ele trouxe esse ensinamento dizendo para os irmãos: irmãos, aborreça o mal. Ele está dizendo: apega-se ao bem, saiba viver, mas viver uma vida que está pautada nos ensinamentos da palavra do Senhor, de Deus. Nós somos diferentes, nós somos cristãos, não devemos olhar para o nosso irmão com um olhar de rancor, de ódio, e não é isso, de inveja, de querer o mal. Não, nós devemos olhar para o nosso irmão e ver que assim como nós, esse outro irmão, esses irmãos precisam também. Então ele está ensinando: olha, quando você olhar para o seu próximo, para o seu irmão, tenha compaixão e use o chamado amor, saiba amar, porque fazendo isso vocês estão dentro da vontade de Deus. Porque a pessoa, quando ele expressa eu amo a Deus, e a maior prova da pessoa, a maior prova que a pessoa ama a Deus é amando o quê, irmãos? O seu próximo. Não é isso? Querendo o bem do seu próximo, querendo a felicidade do seu irmão. Quando o irmão testemunha que recebeu uma bênção, ele se alegra. Quando o irmão que está lutando por uma vitória, ele também fala: eu vou lutar junto com você, porque eu quero que Deus, o meu desejo é que Deus te dê vitória. Quando você está no momento que você está desfrutando de algo, você quer que o irmão também desfruta, que viva e que desfruta de paz. Então o apóstolo Paulo traz um ensinamento para a igreja, dizendo: irmãos, saiba amar, saiba viver uma vida que agrada ao Senhor. Olha para o próximo, olha para o seu irmão com um olhar de amor. Não olha querendo ver o pior, querendo ver a destruição. Não, olha para o irmão com um olhar de amor. Se ele está fraco, se por uma fraqueza, uma falha, saiba compreender, não é isso? Saiba entender,
Quando o irmão estiver fraco na fé, saiba entender, compreender. E o apóstolo Paulo, ele traz esse ensinamento, e aí ele dá continuidade falando acerca, no versículo 11, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Aí ele fala, tendo amor, vocês precisam ter algo também, que é esse fervor no espírito, ou seja, essa chama. Quando ele fala esse fervor, ele está falando esse desejo, eu quero mais de Deus, eu quero estar mais em comunhão com o Senhor, eu quero congregar mais, eu quero participar dos trabalhos, eu quero contribuir, eu quero ofertar, eu quero dizimar, eu quero levar a palavra, eu quero falar de Cristo, eu quero estar participante na obra do Senhor, eu quero estar nesse fervor. Paulo ensina porque Paulo está falando essa alegria, esse fervor no espírito, motivado para servir ao Senhor. Isso vai despertar não só em um, em dois irmãos, mas em muitos irmãos também esse prazer, esse fervor, porque isso vai contagiar. Observa bem, e isso é notório. Uma pessoa que está fervorosa, que está alegre, que está no seu semblante de paz, transmite paz para as outras pessoas que estão à sua volta. E aí Paulo continua dizendo, alegrai-vos na esperança. Paulo traz o ensinamento dizendo, ame, tenha uma vida de fervor e se alegra, porque nós temos promessas. Alegrai-vos na esperança. Que esperança é essa, irmão? O que Paulo quis falar, o que Paulo estava dizendo, Paulo estava falando da esperança, da promessa maior, a promessa de vida eterna. Paulo estava dizendo para a igreja, dizendo, olha, devemos viver uma vida aqui que agrada ao Senhor, porque nós temos uma esperança, porque Ele nos fez uma promessa, e a promessa de Jesus foi que Ele voltaria para buscar a sua igreja, que Ele nos falou que iria fazer e preparar morada nos céus, e Ele iria nos buscar, para nos levar para onde Ele estiver, onde Ele vai estar, nós também estaremos com Ele. Aí Ele dá continuidade dizendo, alegrai-vos na esperança, sede paciente nas adversidades. Paulo está dizendo, não fica perturbado quando vier as tribulações, as adversidades, as lutas, porque tem cristão que fica desesperado quando vem um problema, fala, meu Deus, a casa já vai cair, a casa vai desabar, está tudo acabado, está tudo perdido. Não, irmão, você tem que entender uma coisa, Paulo está ensinando, quem dá a última palavra é o Senhor. Lá no fundo do túnel vai brilhar uma luz, porque o Senhor é Ele que cuida do seu povo. E aí Paulo fala, tenha paciência, calma, não se apavore nos momentos difíceis das adversidades da vida, coloque tudo diante do Senhor. Aí ele fala, ó, perseverai na oração. Ele está dizendo, alegra, ou seja, a esperança na promessa, tem esperança. Aí ele continua dizendo, nas adversidades tenha paciência e persevera na oração, porque é através da oração que Deus vai te dar vitória, é através da oração que Deus vai te dar orientação, é através da orientação que Deus vai te dar a diretriz, vai abrir a porta que está fechada, vai resolver o problema, vai te orientar para que você possa sim receber do Senhor a orientação devida para resolver, para poder saber resolver o problema. Então Paulo está dizendo, alegra na esperança, tenha paciência nas adversidades e persevera na oração. Paulo está dizendo, não abre mão da oração. Abre mão de muitas coisas, mas da oração não, porque a oração é o diálogo da alma com Deus.
Aí ele dá sequência no versículo 13, já vou finalizar, ele fala: comunicai as vossas necessidades com os santos e segui a hospitalidade. Ele está dizendo, tem uma necessidade que seja de ordem espiritual, que seja de ordem material. Escuta, comunica. Por exemplo, aqui a irmã Germana contou a benção e ela comunicou a necessidade. Irmão, vamos orar pelo Davi? E contou a situação do irmão. A irmã Maria de Lourdes Mendonça chegou: irmão, vamos orar, ora pelo meu filho. E aí tem outra que vem, então, comunicando a necessidade ali da casa, da família dela. Aí comunicai as vossas necessidades. É isso? Às vezes está passando por um momento, ou é isso que precisa, comunica. Porque tem hora que às vezes o pastor não sabe, e aí tem fulano, outro que está questionando. É isso? Me fez me lembrar aqui de uma irmã que chegou: aí pastor, olha fulano assim, assim. Eu falei: eu já fui lá, já atendi. Mas assim, tem hora que o pastor não sabe, porque fulano ou ciclano ou aquele irmão não comunica, não fala: ó pastor, está assim, fulano está assim, ou eu estou assim. E aí precisa comunicar. Chega na igreja, comunicar vossas necessidades ao santo. Irmão, eu estou passando por um problema aqui, mas eu estou confiante, crendo, e com a ajuda dos irmãos, vai dar tudo certo. Deus vai agir. Então, tem que haver essa comunicação, né? Isso ele continua dizendo, seguir a hospitalidade. E aí ele fala uma coisa: nós fomos escolhidos, separados, não para amaldiçoar, mas para abençoar. Não amaldiçoe, não, abençoe. Aí me fez uma irmã me falou, e parece até engraçado, da nossa igreja do campo. Aí ela falou: tem um vizinho lá que está me enchendo o saco, pastor. E esse vizinho e essa vizinha não sabem que se eu orar a Deus para mandar fechar lá uns, entendeu? Aí eu falei: calma, irmã, não, nós temos que abençoar o nosso vizinho, nós temos que orar por ele, para que Deus venha abençoar, não amaldiçoar, não querer o mal. Ah, mas não sabe o meu Deus o que ele faz. Não, aí sim, nós sabemos que Deus faz, e Deus só faz o melhor para o seu servo, mas nós não temos a condição, escuta, de poder amaldiçoar ninguém. Nós oramos e abençoamos, oramos por aquela pessoa pedindo a bênção de Deus, amém? E para finalizar, ele fala: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, nós tem que ter, Paulo está ensinando sobre a questão dessa comunhão, dessa conexão, desse amor. Você se alegra. Porque, irmãos, tem pessoas, tem irmão dentro da igreja, que não se alegra com a bênção do outro irmão. Os irmãos, né? Aí eu vou usar a expressão. Aqui eu quero acreditar que não tem isso. Mas tem muitas pessoas. Quando você olha em questões, tem hora que o irmão está contando uma bênção aqui, e o outro acaba, irmã Fabiana, ficando assim, parece que não está satisfeito com a bênção do irmão. Não é isso? E não fica satisfeito. E Paulo está dizendo: irmão, alegra com os que se alegram. É bênção, glória a Deus. No que se refere ministerial, o irmão está subindo degrau, amém. A irmã, opa, já é regente, glória. Porque tem hora que, irmãos, eu não sei se os irmãos já perceberam em algum, né, às vezes momento, às vezes tem uma irmã, e aí colocada ali numa liderança, e tem outra que fica, essa daí não, deveria ter colocado outra. Irmão, se alegra pela bênção da irmã, ora para Deus capacitar a irmã, ora para Deus capacitar o irmão, ora para Deus abençoar o obreiro, abrir a porta da palavra, usar, né, isso ter graça. Escuta, estou trazendo aqui, que tem hora que dentro do seio da igreja, irmão João França, alguém recebe um cargo e o outro irmão fica insatisfeito. Pelo contrário, tudo é contribuindo para o crescimento da obra do Senhor, irmão. Como bom seria se tivesse mais obreiros aqui, sim ou não, irmãos? Eu gostaria, são 6 poltronas aqui, como eu gostaria que tivesse aqui, um obreiro aqui, outro, é isso? Outro. Eu poderia colocar uma cadeira aqui a mais. Como gostaria que tivesse mais obreiros aqui? É isso?
Então, o que acontece, irmãos? E nós devemos nos alegrar, porque tudo é para o crescimento da obra do Senhor. Amém, irmãos? E nós devemos ter esse prazer. Agora chega o momento, chorai com os que choram. Está dizendo, no momento que o irmão está no momento difícil, você precisa chorar junto com ele. O que é isso? Vamos interceder, irmãos. É sexta-feira do clamor, nós vamos chorar junto. Porque há um Deus que pode solucionar. Há um Deus que pode fazer. Há um Deus nos céus que tem o poder de agir em favor dos seus. Amém? Quem está alegre com Jesus? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos terminar agora, para que as irmãs possam ter tempo para ensaiar, passar o hino aí. Meus irmãos, amanhã tem culto da família, orando pelas famílias brasileiras, orando pela nação de Israel, orando, irmãos, nós estamos orando para que Deus venha estar agindo, é isso aqui na nossa família, do nosso município, do administrador, da Câmara Municipal, de cada secretaria, dos secretários, orando, irmãos, precisamos orar para que Deus venha curar, orar pelas causas aqui impossíveis. Então, sexta-feira, venha, chega cedo, vamos orar, vamos chorar, vamos clamar ao Senhor. Amém? Glória a Jesus. Quem precisa de oração aí? Vamos orar então? Amém. Graças a Deus. Santo Deus, muito obrigado por tudo. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor para tudo sempre. Só temos a agradecer ao Senhor por todas as bênçãos. Nesta oportunidade, Pai, quero pedir uma bênção sobre a vida de cada um dos teus servos, das tuas servas que aqui se encontram. Continua com as tuas mãos estendidas, abençoando-os de uma forma especial. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos teus servos, das tuas servas. O Senhor conhece a necessidade da família dos teus servos, das tuas servas. Deus, o que eles têm colocado diante da tua presença. Eu oro pedindo ao Senhor, continua abençoando-os de uma forma especial. Rogo, Senhor, pela viagem, teu servo, presbítero José, irmã Luzia, que está viajando ali para São Paulo. Intercedo pelo retorno do pastor Carlos, que está retornando, Senhor. Já está, meu Deus, retornando ali de Goiânia. Traz-os em segurança, protegendo e guardando a ele, a Monique, a minha sogra, de uma forma especial. Oro, Senhor, pelo teu servo, Diácono Joaquim, que precisou fazer essa viagem. Seja com teu filho, abençoa ele, protege e guarde de todo o mal. Deus, dai-nos uma noite abençoada na tua presença. Abençoar agora o ensaio que das tuas servas estarão louvando ao Deus amado, em nome de Jesus. Amém. E o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos, não somente agora, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Ensaio das irmãs.